Glória a Deus, boa noite a todos, amém? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, entendendo que Deus tem algo a nos falar ao nosso coração. Nesses dias nós estamos meditando sobre aquilo que para nós, humanamente falando, é ou parece ser impossível. E quando nós mexemos com o impossível, nós temos que sair da dimensão onde nós estamos e ir para a dimensão onde o impossível acontece. Isso significa que nós vamos ter que sair do mundo natural e entrar numa dimensão que nós precisamos conhecer, que é estar com Deus e ouvir a direção de Deus para aquilo que nós queremos e nós desejamos. Eu havia passado um tema, não sei se o menino passou aí. Lucas, está aí? Por favor. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de João, na 1 João capítulo 5. Primeira carta de João capítulo 5, nos versos 4 e 5. 1 João 5, versos 4 e 5, diz assim, sejam atentos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Então a nossa base está aqui na fé, e de onde também provém e procede essa fé. Se nós estamos trabalhando numa dimensão espiritual, se nós estamos trabalhando numa dimensão de fé, nós temos que nos projetar no lugar ou no ambiente onde essa fé acontece. Então vamos lá. Todas as vezes que nós falamos, de impossível, nós temos aqui uma definição, ou eu pelo menos coloquei uma definição aqui de impossível. Quando nós falamos de impossível, que naturalmente nos vem à mente e nos vem ao nosso coração. Mas antes de tudo, vamos colocar esse tempo diante de Deus, colocar a nossa mente, o nosso coração e levar todas as coisas cativas ao nosso Deus, para que de fato a palavra venha falar ao nosso coração e transmita exatamente aquilo que Deus sabe que nós temos necessidade. Fechemos os nossos olhos. Paizinho, nós queremos consagrar esse tempo diante da Tua presença. Eu quero, meu Deus, colocar primeiramente a minha vida e quero colocar o meu coração diante do Senhor. Quero, meu Deus, colocar tudo ou entregar tudo na total dependência do Teu Espírito Santo, que não seja eu a falar ou conduzir alguma coisa, mas seja o Espírito do Senhor falando ao nosso coração. Que a Tua igreja, os Teus filhos que estão aqui nessa noite e aqueles que nos ouvem também pela internet, que o Senhor possa alcançar a cada um deles e tornar essa palavra verdade no coração dos Teus filhos. Que não seja, meu Deus, palavras que vai agora tocar o nosso coração e logo em seguida, meu Deus, elas venham sair, mas que elas venham produzir o fruto para o qual elas foram determinadas. Por isso, meu Deus, esse tempo eu coloco nas Tuas mãos e convido a Ti, Espírito Santo de Deus, seja o Senhor nessa noite a ministrar sobre a nossa vida, seja o Senhor nessa noite a ministrar sobre o nosso coração, que não seja, meu Deus, a nossa vontade, mas unicamente a vontade do Senhor sendo estabelecida na vida de cada um de nós aqui nessa noite, amém? Impossível é sinônimo de improvável, inalcançável, inatingível. E nós estamos aqui numa campanha que nos leva a mover a nossa fé na direção do nosso Deus. E muitas vezes nós experimentamos todas as alternativas. Quando nos sobrevém algum problema, naturalmente, é comum, é natural que cada um de nós comecemos a buscar uma maneira
de solucionar esses problemas. Mas a maioria de nós não chega primeiro em Deus. Nós tentamos de tudo. Nós olhamos para o nosso bolso, nós olhamos para a nossa consciência, olhamos ao nosso redor, buscamos a nossa conta bancária, ou talvez um melhor amigo para contar alguma história. Mas por que nós estamos justamente fazendo totalmente o contrário, quando na verdade é exatamente essa a nossa busca? Quando só me resta a fé, é porque humanamente eu já tentei de tudo. Quando só me resta a fé, eu já lancei mão de todas as alternativas e de todas as possibilidades. E por que não andamos na direção contrária e já de imediato já buscamos exatamente aquele que pode solucionar todas as coisas na nossa vida? Isso tem muito a ver com os nossos medos e incertezas. No entanto, se a palavra de Deus nos afirma, lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, que diz que para Deus não haverá impossível. Não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. E se um dia nós colocamos a nossa vida, devotamos a nossa vida ao nosso Deus, naturalmente nós colhemos umas 8.000 ou mais promessas que já estão aqui. Mas ainda existe aquelas coisas que diariamente Deus fala ao teu coração. Já existem as coisas que Deus já tem dito. Porque Deus não nos ama depois que nós entregamos a nossa vida para Ele. Deus nos ama antecipadamente. O amor dele é muito maior do que os meus problemas. Então, se é assim, se não haverá impossíveis para Deus, nós concluímos que só existe, que se existe alguma coisa que para nós seja demasiadamente difícil ou impossível, nas mãos de Deus nós podemos confiar. Então Deus é a primeira opção, Deus é a primeira busca que nós deveríamos ter, e não a última alternativa, quando tudo não deu certo. E talvez esse seja o nosso grande erro, e por isso que às vezes algo que poderia ser resolvido bem rápido, nós demoramos tanto para receber. A nossa primeira e mais profunda experiência com o impossível foi quando ainda éramos pecadores. Olha o que vem aqui. O pecado nos tornou escravos e nos fez dignos de morte. E nada menos do que isso poderia livrar-nos desse castigo. O pecado tornou o homem digno de morrer, porque Deus não nos fez para morrer, Deus não nos fez para sermos escravos do pecado, Deus não nos fez para o sofrimento. Mas à medida que o homem se distancia de Deus e começa a fazer apenas a sua vontade, ele começa a experimentar coisas que Deus não havia planejado para ele. Nós vivíamos distantes de Deus, mas mesmo assim Ele veio nos buscar. O amor de Deus por nós vai muito mais além do que podemos imaginar, pois o amor dele não leva em conta a pecaminosidade do filho, mas apenas com a sua própria generosidade. Se Deus tivesse levado em consideração o nosso pecado apenas, nós não estaríamos aqui. Deus não olhou para o pecado que eu cometi, Deus não olha para o erro que eu cometo, Ele olha para a sua generosidade e para o seu amor. Se Deus não olha para si antes de tudo, Ele vai se tornar como um de nós, porque nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos para aquilo que aconteceu, e quando nós nos deparamos com uma situação de pecado, primeiro vem
o julgamento, depois é que nós oferecemos ajuda. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para imitar um amor inigualável de Deus. Nisso eu posso entender que se o pecado não houvesse trazido sobre nós tamanha condenação, nunca iríamos entender quão grande é o amor de Deus por nós. Se o homem não fosse pecador, e se o homem não tivesse pecado contra Deus, ou desviado dos seus propósitos, nós nunca iríamos entender, ou imaginar, ou achar, que Ele seria capaz de dar o seu único filho na cruz, em favor dos nossos pecados. Então o nosso pecado fez com que Deus mostrasse todo o amor que Ele tem por mim e por você. A generosidade do coração do nosso Pai se expressa no fato de que nós, pecadores, fomos aceitos por Ele, mesmo que viéssemos, mesmo antes mesmo que viéssemos a clamar por misericórdia. Nós nascemos no pecado, mas antes que eu clamasse por misericórdia, Deus já tinha exercido misericórdia e amor por mim através do seu Filho Jesus. Então Deus, Ele vai na contramão daquilo que para nós é legal e é justo. Ele vai além e nos dá uma grande lição de amor. Então nós somos aceitos antes que viéssemos a clamar por misericórdia. O perdão de Deus precede o arrependimento. Ele nos perdoou antes que nós viéssemos a clamar por esse perdão. Isso é amor, é longanimidade, é uma paixão inigualável de Deus por nós. Então Deus nos amou, amados, por antecipação. Por isso nós somos uma família acolhedora aqui, porque nós agora entendemos que o mesmo amor de Deus gerado em nossas vidas, nós entendemos que também é dessa mesma maneira que nós devemos amar. Por isso nós somos uma família acolhedora. Nós somos ministros aqui e servimos aqui na casa do seu Pai. Nós somos os seus servos. E aqui em nossa comunidade é o lugar que você não precisa ser perfeito para estar. O amor que Deus gerou em nossa vida é o amor que agora nós devemos nos esforçar para também gerar na vida de cada um de vocês. E assim, cada um de vocês também, no lugar onde vocês estiverem, ou para o lugar onde vocês forem, gerar na vida das outras pessoas também esse mesmo amor. Mas é também neste lugar que Deus também quer transformar a sua vida. Se você ainda não entendeu o amor de Deus, se você ainda não entendeu que nós fomos chamados para amar com esse mesmo amor, aqui também Deus quer transformar a nossa vida, para que nós sejamos também a sua imagem e semelhança, que nós sejamos Cristos vestidos aqui por fora, mas também que nós sejamos pequenos Cristos dentro, nas nossas ações, naquilo que nós fazemos, na obra que nós realizamos. É por isso que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então na foto nós somos parecidos, ou devemos nos parecer com Ele, mas também nas nossas ações nós devemos demonstrar aquilo que Ele é e aquilo que Ele também faz. Os desafios de andar em fé. É fácil, eu sei que vocês já experimentaram isso, é fácil amar um filho obediente. É muito fácil levar adiante um casamento aparentemente feliz. E é muito mais fácil ainda
resolver um problema quando dependemos apenas de nós mesmos. Mas às vezes é nesse fácil que nós atropelamos até que no momento adequado ou no momento exato ele se torna impossível para nós. Porque o maior erro que nós podemos cometer é viver e conduzir a nossa vida independentes da ação e do poder de Deus sendo manifestada na nossa vida. Nós aqui, pastores e obreiros que conversamos com muitas pessoas, nós percebemos que a maioria das pessoas que nos procuram com causas impossíveis é porque na hora de buscar Deus, eles acreditaram nas suas próprias forças e tentaram resolver tudo sozinhos. E não pense que isso é algo exclusivamente seu. Nós, às vezes, pastores e líderes, nós também chegamos a encontrar o impossível diante das nossas causas. Porque da mesma maneira, em algum momento, nós esperamos confiar em nós mesmos. E quando o tempo passa e quando as coisas complicam, a gente percebe que é em Deus. Quando só nos resta a fé, a gente vai entender que nós dependemos única e exclusivamente do nosso Deus. No dia que você pensar que o teu problema é impossível de Deus responder, saiba que por você, Ele já deu a sua própria vida. Então o problema que você está enfrentando agora, e que às vezes você acha indissolúvel, ou impossível de ser solucionado, por você, por mim, por causa dos nossos problemas, por causa da impossibilidade de morar novamente com Deus no céu e estar na intimidade dele, isso era impossível. Por causa disso ele veio e entregou o seu filho, e aquilo que era impossível para nós agora é extremamente real. Nós podemos falar com Deus e nós temos a esperança de um dia habitar com Ele no reino celestial. Então, se for impossível responder, saiba que Ele deu a vida por você. O perdão do seu pecado para Deus não é menos importante do que a transformação da sua vida. Perdoar pecado para Deus é moleza. É só confessar, é só agir com fé e se entregar para Ele, Ele vai perdoar. Como eu disse, Ele nos perdoa com antecipação. Mesmo antes de eu clamar, Deus já me concedeu perdão. Mas muito mais do que perdoar o nosso pecado, Deus quer transformar a nossa vida. Porque nós somos uma máquina de gerar e produzir pecado. O tempo inteiro nós estamos trabalhando para essa indústria chamada pecado. Nós trabalhamos incessantemente e pecamos todos os dias. Só que no final do mês, depois de tanto trabalho, o único salário que nós temos para receber, segundo a Bíblia, é a morte. Então, se nós continuamos pecando, nós estamos trabalhando para esta indústria de destruição chamada pecado. E o que Deus quer é consertar essa máquina. A partir do momento que Ele transformar a nossa vida, nós estaremos prontos para gerar o fruto do Espírito e abandonar aquilo ou as ações da carne, as obras da carne que agem na nossa vida. Então Deus, além de tudo isso, além de perdoar o nosso pecado, Ele tem um alvo principal, que é transformar o nosso coração e transformar a nossa vida. Então aquele que começou essa obra maravilhosa em nós, Ele vai terminar. Basta eu e você querer.
Simples assim, não mais do que isso. Terceiro e último ponto, para nós nos alegrarmos, que vai ser bem curto, mas não menos importante. A nossa última opção sempre foi a primeira. Nós não chegaríamos, não deveríamos chegar ao ponto de entender que agora só me resta crer. Crer deveria ser algo prático na nossa vida. Agir com fé deveria ser algo presente na nossa vida. Então a arma mais poderosa que nós temos para lutar contra os problemas que nos sobrevêm a cada dia, ela está presente, ela é real na nossa vida. Eu tenho certeza, se nós tivéssemos uma arma na nossa casa e um ladrão pulasse o muro para nos atingir, nos roubar, ou quem sabe até nos matar, com certeza nós lançaríamos mão das armas que tínhamos para nos defender. E Deus nos deu uma arma poderosa. Ele nos deu uma arma poderosa para lutar contra tudo isso, para lutar contra essa incredulidade. E na maioria das vezes nós não lançamos mão dela. Nós fugimos, nos escondemos e vamos lançar mão de coisas humanas, que são temporais, que não são certas e que às vezes nem são tão eficientes assim. Mas por incrível que pareça, mesmo que nós tentemos tudo antes de buscar a Deus, na hora que a gente chega, Ele nos ouve e nos acolhe. É a fidelidade e o amor de Deus agindo em nossa vida. O ponto central de tudo aquilo que nós estamos tratando aqui hoje é o brotar da fé em nosso coração. Mas o que é agir em fé ou por intermédio de fé? A tua fé vai te levar a arriscar tudo em Jesus. Sabe quando você decide abandonar todas as alternativas que você tem para investir apenas numa, e que às vezes você nem a vê diante dos seus olhos? Às vezes temos que, em Cristo, dar um salto no escuro. Eu estava conversando com o Felipe, vou apresentar a vocês depois no final. Eu estava falando com ele que uma criança, ela começa a engatinhar, e à medida que ela vai criando um pouco mais de força, ela começa a ficar em pé nas coisas. E ela fica em pé e fica tocando aqui, mas o desafio dela é chegar do lado de lá. Mas ela ainda não consegue andar, e ela tem medo de se lançar no escuro e chegar do lado de lá. E eu não sei se você já viu uma criança quando faz isso. Vamos imaginar que eu estou com a mão ligada aqui, tá? Que eu estou com o microfone. Ela está com a mão aqui desse lado, mas ela quer caminhar, e ela vai se esticando. Eu sei que você sabe que quando ela toca, nem que seja a ponta do seu dedo do lado de lá, ela larga aquele ponto e consegue andar para o lado de cá. Talvez essa seja a nossa maior e mais complicada busca no que diz respeito à nossa fé. Às vezes nós não queremos abrir mão daquilo que é palpável, daquilo que é aparente, para se lançar numa dimensão que você ainda não conhece, não experimentou. Mas você tem que confiar. Quando eu morava ainda na minha cidade, eu fui trabalhar em 98 na minha cidade. Lá é uma cidade de rio. Lá tem um cais de mais ou menos uns 5, 6 metros de altura. E um dia eu estava com o pastor Abraão. E o Efraim era uma criança, talvez, eu não sei se 2 ou 3 anos de idade. E o pastor pulou da ribanceira e ficou lá embaixo.
E o Efraim aqui doidinho para ir onde estava o pai. E ele fala: Paulo, pega ele e joga. Quem está lá embaixo é o meu pai. O meu pai não vai me deixar perecer. Falei com ele se ele queria, ele disse que sim. E eu peguei e soltei a criança e joguei. Só que ele não aparou o filho. Ele deixou ele cair, afundar, e ele foi lá no fundo e trouxe de volta. Isso é fé. O meu pai está ali para me resguardar. Nada vai acontecer comigo, porque ele não vai deixar. Lança mão daquilo que para você agora é o teu provável. Lança mão daquilo que você acredita que é a única solução para o teu problema. Talvez você ainda nunca tinha tido ou nunca teve uma experiência nesse nível com Deus. Mas se você quiser, você pode hoje pegar tudo isso e lançar diante de Deus. Ele vai estar lá embaixo, esperando você, e Ele não vai deixar você perecer. Isso é fé. É a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de coisas que nós ainda não vimos. Eu nunca tinha visto um pai doido mandar jogar um filho dentro d'água e deixar ele afundar para pegar lá no fundo. Mas eu tive aquela experiência e vi o que é o amor de um pai e a confiança de um filho. É isso que Deus busca em você. Sabe o que significa incredulidade? Incredulidade é eu estar aqui, ao lado do Felipe, Felipe também, ao lado do Felipe, e fingir que ele não existe e que ele não está aqui. Um dia uma irmã veio me procurar e me disse, olha, que estava chateada comigo, porque eu passei por ela num determinado lugar e não a vi, e não falei com ela. E eu sou esperto, né? Espírito de advogado. Eu falei, vem cá, você passou por mim, me viu e não falou comigo. Ela se sentiu ofendida porque eu passei por ela e fingi ou não a vi. Então, quando nós passamos por alguém e não percebemos ele, ou não cumprimentamos ele, eles se chateiam porque você o ignorou. Ele estava ali e você não viu ou fingiu que não viu. Desde o princípio, quando nós fomos achados por Deus, Ele está conosco. E não são poucas as vezes que nós estamos no maior dos nossos problemas, enfrentando a maior das nossas angústias. Deus está do nosso lado, basta clamar, que Ele vai responder, e a gente finge que Ele não está aqui. Isso é ofensa. Eu me sinto ofendido se alguém não olha para mim. Eu me sinto ofendido se alguém não percebe a minha presença. Imagina Deus, como Ele se sente se Ele já nos deu tudo e a gente ainda hoje sofre por não ter algumas coisas. É diante da cruz de Cristo que teremos o privilégio de fazer a mais importante das nossas escolhas. Quando você decide agir por fé, significa que você escolheu Deus e mais ninguém. Ter uma atitude de fé não tem nada a ver com domesticar o favor de Deus. Não significa que se eu agir com fé ou eu pedir com confiança,
Deus vai ser obrigado a fazer aquilo que eu quero. Não. Deus vai cumprir e fazer a sua vontade. E se eu tiver intimidade com Deus, naturalmente eu vou desejar e querer as coisas que Ele quer. Então, ter uma atitude de fé não tem nada a ver com domesticar o favor de Deus, mas entrar num regime total de dependência de Deus e da sua bondade. Por isso, optar por uma vida reta diante de Deus nos impõe fazer algumas escolhas. Queremos andar com Deus, queremos entregar a nossa vida a Deus. Então, primeiro, nós temos que abrir mão da nossa vontade. Até a nossa oração tem que ser feita segundo a vontade de Deus. Segundo, assuma que tem necessidade ou quer estar na dependência dEle. E terceiro, que é mais difícil, trocar essa vontade que nós temos pela vontade de Deus. É o que Ele disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois vem e siga-me. Isso é Deus. Quando nós nos depararmos com a cruz de Cristo, Deus vai requerer de cada um de nós uma posição. Alguns fogem, no entanto, outros decidem arriscar tudo em uma nova vida. Eu conheci um homem que ele já tinha lido a Bíblia mais do que eu na época. Quando eu vi um ímpio lendo Bíblia mais do que eu, que achava que era crente, eu falei, não, eu vou ter que começar a ler Bíblia aqui, vou ganhar desse cara. Ele conhecia a Bíblia, conhecimento histórico, ele tinha de tudo, ele era o cara. E eu perguntei para ele, mas se você conhece tanto Bíblia e conhece tanto de Deus, por que você não procura uma igreja para estar? Por que você não vai, pelo menos, fazer uma visita? Aí ele dizia assim, porque se ele for, ele não volta, porque ele sabe que ele não tem escolha. Quando nós deparamos com a cruz de Cristo, nós temos duas opções: ou aceitar, ou rejeitar. Por isso o medo de tanta gente de buscar, de estar próximo de Deus. Porque quando nós nos deparamos com a presença de Deus e com a obra da cruz que foi feita por nós, nós só temos uma escolha: é aceitar. Então, quando nós nos deparamos com a cruz de Cristo, Deus vai requerer de cada um de nós uma posição. Alguns fogem, no entanto, outros decidem arriscar tudo em uma nova vida. O poder da cruz é tão forte que nos obrigará a aceitar ou rejeitar o que ela nos oferece. Nós não temos saída. E conversando com o irmão aqui, na porta da igreja, um dia ele me disse o seguinte: ele disse que quando nós fazer uma aliança com Deus é um caminho sem volta. Então, se um dia você colocou ou decidiu colocar a sua vida em Deus, é um caminho sem volta. Não dá para voltar, não tem retorno. É só seguir adiante. E o que nós vamos fazer com tudo aquilo que Deus nos deu? E se nós observarmos hoje, nós estamos talvez na pior das gerações. A nossa geração é a mais problemática. A nossa geração é a mais conflituosa. A nossa geração é que obtém mais informação e conhecimento, mas também é a mais perversa de todas. Porque já houveram muitos homens maus no passado, mas não tinham conhecimento da verdade que nós temos hoje. Então a nossa geração é muito complicada e às vezes dá até medo.
Então, o que fazemos com respeito ao senhorio de Jesus é a melhor indicação da nossa fé e do que pensamos do seu amor por nós. Mesmo que muitos nos achem ignorantes ou incultos, podemos ter a certeza de que muitos partirão desse mundo sem experimentar de Deus o que nós experimentamos. Às vezes nós somos chamados de loucos. Ah, crente é tudo doido. Talvez ele não fez nenhum tipo de exame comigo, porque eu sou muito mais do que isso. Eu acho que eu não tenho um miolo na minha cabeça. Mas eles nunca experimentaram daquilo que nós experimentamos. Eles nunca experimentaram orar e no estalo de dedos Deus trazer ou responder a sua oração. Eles não sabem o que significa estar no meio de um turbilhão de problemas e ainda assim estar em paz. Eles não sabem o que é não ter nada e achar e se sentir dono de tudo. Esse é o nosso Deus. É contraditório para o mundo, mas para nós Ele é perfeito e é dele que nós dependemos. Quem decide servir a Deus precisa ser ousado o bastante para ser diferente, ser humilde o bastante para assumir os seus erros e ser servo o bastante para imitar o seu mestre. Amém?